Muito bem, meus irmãos, eu creio que mais uma ou duas gravações eu vou concluir este assunto sobre a qual a pergunta que me fizeram: Satanás existe? E eu confesso que eu pensei que eu faria fazer uma ou duas gravações, mas eu nem sei, nem contei quantas. Porque um assunto puxa o outro e muitas vezes eu tenho que contar algumas experiências. Eu sempre conto experiência minha, não me espelho a experiência dos outros, porque eu já tenho um pouquinho de experiência, uma capa de conhecimento também, não só teórico, mas prático. Eu já falei sobre isso. E eu venho acompanhando, os irmãos vêm acompanhando, precisa assistir todas as lives. E desde o Gênesis eu falei que eu ia terminar em Apocalipse, a origem dele lá em 14 de Isaías, e vamos terminar em Apocalipse. Depois nós vamos falar um pouco sobre a sinagoga de Satanás, as profundezas de Satanás. E eu creio que nessas 2 ou 3 gravações eu consigo concluir. E depois Deus já tem colocado no meu coração a falar sobre o Espírito Santo. Mas para mim falar sobre o Espírito Santo, eu tenho que dar umas pinceladas sobre lei, graça. E na questão também, eu vou continuar sobre o livro do Apocalipse, mas para nós também entender o livro do Apocalipse, nós temos que compreender o que é a teologia da substituição, que eu também vou dar uma pincelada, e que é bastante profundo, entre o relacionamento em igreja e o povo judeu, o povo messiânico. Mas daí eu vou entrar lá no capítulo, provavelmente no capítulo 6, 5 e 6 de Apocalipse, quando fala sobre os nossos nomes, está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Amém? Então vamos começar lendo, irmãos, meditando. Eu falei sobre as ardis de Satanás, né? E também falei sobre um filme, um livro, Os Ardis de Satanás. Eu também falei sobre um filme, só falei sobre o filme, não falei o conteúdo do filme há uns bem uns 53 anos, 52 anos atrás, 55 anos atrás, eu estou com 70, 15 anos, 55 anos atrás, mais ou menos. Os irmãos veem que eu tenho boa memória. E naquele filme conta a história de um pastor que tinha uma filha e um cidadão rico na cidade que tinha um filho. E lá pelas cargas d'água, a filha do pastor conhece o filho do empresário. E o filho do empresário é um satanista, e cujo o filho do próprio filho do empresário desconhecia as atividades do pai e vivia na inocência. Olhava o pai como um grande empresário, mas não como um satanista, que ele participava de uma organização satânica. E a filha do pastor, como filha do pastor também inocente, não conhecia esse outro lado da história do mundo espiritual, que era um mundo satânico. E essa filha do pastor deu uma deslizada na fé, um descuido, e no colégio onde estudavam, os dois se simpatizaram e eles começaram a namorar, sem que o filho do empresário soubesse, sem que o pai empresário soubesse do filho,
e o pai, pastor, soubesse da filha, e os dois estavam numa faculdade. E toda a trama do filme vai mostrar uma guerra entre os dois reinos, satânico e espiritual. E quando o pai, que é pastor, descobre que a filha, ele não tem muito assim, ele não sabe o que está acontecendo com a filha, mas o pai, que é empresário, ele soube que o filho quer casar com a noiva, a filha do pastor. Ele vai saber que essa mulher, essa moça que é filha do pastor, ela é virgem. E na organização satânica, eles querem sacrificar uma virgem. Da onde eles vão buscar uma virgem? Aonde encontram a virgem? E ele vai seduzir o filho com uma moralidade estranha, mas tirando do filho para ver se se a moça é realmente virgem. E o filho, na inocência, ele quer explorar, e a moça se nega a se entregar para o moço, que ainda não é noivo. E ele realmente capta da moça, da amada dele, o menino, que realmente ela é virgem. E ele escapule para o pai. E o pai pressiona ele, dizendo: meu filho, tu cuida a quem vai herdar a nossa herança. Então tu tem que ser cuidadoso, zeloso, porque eu não vou entregar a minha parte da minha herança para alguém que vai herdar contigo, porque o filho era o único do empresário e a moça era a única do pastor. Um filme muito bem tramado, parece contado na vida real. Eu assisti uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pelo menos eu me lembro que eu assisti esse filme. Por causa disso ficou entrando, porque mexeu comigo, porque aos 14, 15 anos eu já tinha conhecimento da Bíblia, porque eu venho lendo a Bíblia desde a idade dos 13 anos. E aquilo me chamou muito a atenção. Para a conclusão do filme, o moço, no noivado da moça, ela pelo conceito satânico, ela ia ser imolada. A virgindade dela não ia ser tirada pelo noivo, mas uma consagração pelo ritual satânico. E o noivo e o moço, sem conhecer o ritual satânico, o pai disse: eu vou preparar uma surpresa para vocês. E aí a moça vai contar para o pai dela, que é pastor, que ela vai ser noiva. E o pai, que é pastor, vai ser noiva de quem, minha filha? De fulano de tal. Fulano de tal não é filho de fulano de tal? Sim. E o pai, barbaridade, vai procurar conhecer quem é esse fulano de tal, e descobre que o pai do moço é satanista, e a sua filha é inocente, e o próprio moço é inocente. E aí o pai vai se ingressar na vida do moço, e o satanista lá vai se ingressar na vida do pastor, e começa um conflito espiritual. Até o dia, a hora, aí entra uma guerra, o filme se desenrola, e na conclusão do filme, o pai chega no momento em que a moça vai ser não sacrificada, mas o sangue dela, como o noivo, é um casamento do noivo, que rompe o ímen e sangra. Eles querem cortar o pulso da moça e apresentar o sangue daquela virgem, e para que Satã beba o sangue da virgem. Uma simbologia, irmãos, com Cristo na cruz do Calvário. E termina o filme
eles apresentam Satã, aquele bote, aquele triângulo. Meu Deus, eu não queria mexer nisso, Jesus. Vocês sabiam que a cidade de Nova York, toda Nova York, ela é moldada com um triângulo? Se lembra que eu falei sobre o triângulo e o olho de Horus? Eu não vou mexer nisso aí, porque não pode ser nem falado para novos crentes. Tem pastores que não entendem nada. Meu Deus, não, vou deixar. Se um dia alguém me quiser, venha falar pessoalmente comigo. Mas não vou, entende? É profundo isso aí. E a cidade, isso eu posso falar. A cidade de Nova York, ela é moldada pelo triângulo. Se lembra que eu falei que nós estamos aqui no centro e Satã olha lá de longe, quanto mais longe ele está, parece que é imperceptível, mas quanto mais longe, mais amplia o ângulo, tem uma visão distante. Assim são as pirâmides, você lembra do Egito? Quanto mais longe, tem mais ângulo. Quanto mais perto, menos ângulo. O que está no centro é o que tem visão também de todos os ângulos. Ih, meu Deus! A igreja de Satã está no centro de Nova York e domina tudo. Quem fez o plano diretor de Nova York foi um satanista. Talvez o meu filho vai ouvir isso e nunca soube, e nunca teve uma noção. Estou mexendo no campo do titico, do calça curta. Eu sei que ele está com raiva de mim. Essa semana ele tentou me armar 2. Hoje é domingo, né? Semana passada, então. Eu tive um sonho e Deus me mostrou. Eu disse para minha esposa: eu vou botar minha barba de molho, eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou cuidar no que falo, eu vou cuidar de alguns negócios meus. E por incrível que pareça, ontem à noite eu vim da igreja e disse para a mulher: se lembra do que eu te falei antes de ontem? Veio a filha, eu disse: vocês se lembram do que eu falei antes de ontem? Então, está acontecendo, acabou de acontecer. Então eu sei com quem eu estou lidando. E lá do centro de Nova York, das bodas de Satã, saem as ideias dos Illuminati, o governo, o domínio sobre todo o planeta. Por aí chega. Então eu expliquei o domínio de Satanás que tinha sobre os reis da terra, desde o Egito, Síria e Babilônia. Depois veio até Hitler. Quando eu falar sobre a teologia da substituição, eu vou tocar nessa tecla. E aí eu vou ter que revelar alguns segredinhos da Igreja Católica. Santo Inácio, né? De Loyola. Agora eu tenho que novamente dar uma percorrida em alguns dos editos de Milão, Antioquia. Tem 2 Antioquia. Lá em cima, quando Roma foi dividido, Constantinopla, deixa essa parte lá, é outro 500. E aí eu disse que como o diabo tentou atuar
tempo de Jesus Cristo, como Jesus repreendeu o diabo. E agora eu vou entrar a atitude do diabo, os ardis do diabo, no tempo dos apóstolos. Porque Jesus Cristo, ele tomou a chave da morte e do inferno, mas o diabo não foi destruído. Jesus Cristo tem o poder da morte. E agora quem serve a Jesus não está mais no domínio de Satanás. Eu expliquei que o crente nasce 2 vezes e morre uma. E quem não é crente, que está sob o domínio de Satanás, ele morre 2 vezes e nasce uma. Eu já expliquei isso aí, então tem que estudar, porque eu não vou explicar de novo. É difícil, irmão, eu tenho que explicar tudo. Se você não acompanhar as 111 gravações que eu fiz aproximadamente, sempre acima de 20 minutos. Bota 120, 111 vezes 20. Então, o que eu vou fazer se você só fica dormindo e assistindo televisão e sei lá o quê? Eu me levanto hoje eu me acordei 1h da manhã, Deus me tirou o sono, agora deve ser umas 4h da manhã, não sei. Não olhei para o relógio ainda, daqui a pouco das 5, das 6, vou tomar um cafezinho e vou para a minha atividade. Amém? Vamos ler a Bíblia. Já fiz 15 minutos e ainda não li. Só uma introdução. Cada introdução é 15 minutos, tá, gente? 10 minutos, mínimo. A 15 minutos, 20 até isso. Então vamos ver, meus queridos irmãos, que Satanás ainda incita o povo hoje a fazer o mal. Para isso nós vamos ter que olhar lá em Atos capítulo 5. Nem vou abrir a Bíblia. Só ali já dá uns... Mas vamos. Atos 5. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Ali acontece que quando a igreja estava se formando, se lembra que lá em Atos 2:42, os cristãos tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades, estavam aos pés dos apóstolos, porque Deus ia destruir Jerusalém, e Deus estava tocando o coração dele para deixar tudo. Já pensou se hoje acontecesse essa ação do Espírito Santo na vida da igreja, e pegasse e vendesse suas propriedades, entregasse nas mãos do pastor? E agora eu pergunto para ti, meu irmão, o teu pastor é de confiança? O teu bispo lá é de confiança? Tu venderia toda a tua propriedade, todos os teus bens, e dizer: pastor, está aqui, se eu precisar de alguma coisa, tu me dá aquele pãozinho nosso cada dia, mas eu quero que isso aqui você empregue na obra de Deus. Qual a sabedoria do pastor? Qual o entendimento dele com Deus? Ele ia pegar a tua casa, teu apartamento, teu carro, que você vendeu, ia comprar uma casa, um apartamento, um carro? Aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o último versículo, eu já falei sobre isso, não queria explicar mais, mas vou ter que entrar porque eu estou falando, tem que ter o texto e o contexto, senão você não entende nada. Tem um tal de José, tem 4 José na Bíblia, mas esse é o que eu mais admiro. Não vou falar sobre os 4. Ele vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Mas daí veio Ananias e Safira e mentiu para Pedro. E olha o que aconteceu. Depois vou explicar por que estava. Não, já vou explicar agora. Já expliquei outra vez, mas vou explicar de novo. Não custa 2 minutos só. Deus sabia que no ano 70 viria o general
o diabo incitar os governantes de Roma, e os governantes de Roma ia botar um chefe. Satanás lá é pesado, mas eu estou falando que é uma verdade. Se você não entender espiritualmente, então você já está descartado. O cara pálida lá de Roma, que era um Herodes lá, manda um adepto dele chamado Tito, no ano 70, e ele vem contra Jerusalém. Olha, de Roma a Jerusalém tem que viajar alguns meses de navio, não vem de avião, de helicóptero, de supersônico, vem de navio remado a remo, e vem com um exército e cerca Jerusalém. E agora quem tinha propriedade em Jerusalém foi tudo queimado. O templo foi pegado a fogo, já expliquei tudo isso. E Deus está colocando no coração dos cristãos: vende tudo que tem aí, cai fora. O que Deus falou para o anjo? Para Ló: escapa-te pela tua vida. Já deu 21 minutos.